Olá a todos, bem-vindos à aula sobre eletromiografia. Nesta aula, vamos começar por caracterizar a definição de eletromiografia. Nós podemos identificar aqui três significados: a parte elétrica, a parte eletro, a mio, diz respeito ao músculo, e grafia diz respeito a registro. De uma forma global, nós podemos dizer que a eletromiografia é a metodologia que nos permite registar a atividade elétrica muscular. Portanto, aquela atividade elétrica que é emancipada durante o funcionamento do músculo, decorrente dos potenciais de ação que se manifestam ao nível dos músculos. E o facto de nós utilizarmos essa metodologia permite-nos perceber o estado de ativação que o músculo gera em diferentes contextos e, portanto, podemos utilizar essa informação para o estudo de diferentes propósitos, nomeadamente estudar a coordenação neuromuscular, seja no próprio músculo, seja entre músculos, estudar questões relativas ao controlo postural, ao controlo motor e os processos de aprendizagem, como pode ser, por exemplo, a questão da marcha, ou mesmo a participação muscular em determinadas tarefas motoras, perceber se o músculo está ativo ou não está ativo de uma determinada tarefa, tal como perceber o efeito ou as adaptações decorrentes do treino e outras condições. Existem duas grandes metodologias ao nível da eletromiografia, a chamada eletromiografia de superfície e a eletromiografia de profundidade. A grande diferença diz respeito ao modo e ao local onde se colocam os elétrodos para registar a atividade elétrica. A superfície é feita à superfície corporal e nós colocamos dois elétrodos, portanto, de detecção do sinal elétrico emancipado pelo músculo, ou então colocamos no interior do músculo, portanto, esta chamada eletromiografia de profundidade. Estas duas metodologias são válidas, embora tenham características e propriedades distintas, da qual nós podemos diferenciar ou classificá-las como vantagens e desvantagens. Ao nível do tipo de registro, a eletromiografia de superfície, porque coloca elétrodos à superfície corporal, acaba por registar indiretamente a ativação desse músculo, mas de uma forma global, porque ele vai auscultar, vai ler toda a atividade elétrica que se gera naquela superfície corporal, o que implica que os elétrodos tenham que ser colocados no local mais central possível da representação muscular à superfície corporal. Enquanto que a eletromiografia de profundidade registra diretamente, e há aqui uma gafe neste vídeo, onde está lá a dizer indireto, registra diretamente a atividade individual das unidades motoras afetas, porque ele coloca o elétrodo no interior do músculo e, portanto, as fibras musculares em torno desse elétrodo acabam por permitir a sua detecção elétrica. O acesso feito a partir da eletromiografia de superfície é feita ao nível só de músculos superficiais, enquanto que a eletromiografia de profundidade adicionalmente eu consigo aceder a músculos localizados no maior nível de profundidade, como é, por exemplo, um transverso abdominal. A medição é relativamente mais facilitada na eletromiografia de superfície, porque facilmente eu coloco os elétrodos numa determinada superfície corporal, enquanto que, ao nível da eletromiografia de profundidade, é mais difícil, na medida em que eu tenho que inserir o elétrodo, perfurar para o interior do músculo e colocá-lo precisamente num determinado local. Portanto, a fiabilidade é maior, ou vamos dizer, entre moderada e elevada ao nível da eletromiografia de superfície, porque eu consigo facilmente reproduzir a colocação dos elétrodos sobre uma determinada superfície corporal, enquanto que na eletromiografia de profundidade ela é normalmente baixa a moderada, não é tão forte a fiabilidade. A disponibilidade dos sujeitos para testes de eletromiografia de superfície é elevada, porque é um método não intrusivo, logo eu consigo facilmente obter disponibilidade dos indivíduos para ser feito este tipo de medição. Enquanto na eletromiografia de profundidade, porque é um método intrusivo, obriga a perfurar uma agulha para o interior do músculo, a disponibilidade dos sujeitos normalmente é baixa, embora o método não seja tão doloroso quanto as pessoas possam pensar. Relativamente à aplicação, em termos de eletromiografia de superfície, ele pode ser utilizado em condições estáticas, por exemplo, contrações isométricas, mas também dinâmicas, embora com algum nível de precaução, enquanto que na eletromiografia de profundidade, apenas em condições isométricas, dado que o processo de contração muscular acaba por alterar o posicionamento do músculo
e muito maior esse efeito quando é feito dinamicamente. Portanto, o método, a eletromiografia de superfície é conhecido como um método intrusivo, ou não intrusivo, aliás, enquanto que a eletromiografia de profundidade é um método intrusivo. Relativamente à eletromiografia de superfície, importa agora ressalvar o pressuposto fisiológico que está na base da medição. Portanto, esta atividade elétrica que nós medimos à superfície corporal, de onde é que ela vem? Ela vem dos potenciais de ação, que são propagados ao nível dos neurónios eferentes até às fibras musculares. E quando o potencial de ação alcança o sarcolema, esse potencial de ação é propagado ao longo de todo o sarcolema e, por norma, a orientação e a direção desse potencial de ação segue a orientação das fibras musculares. Portanto, a partir do processo de despolarização e repolarização ao nível do sarcolema. E o processo de despolarização e repolarização tende a alterar as polaridades em torno da membrana da célula. E quando nós colocamos dois elétrodos que conseguem medir o expoente da alteração da despolarização e o expoente da alteração da repolarização de uma forma sequencial, acaba por registar em ordem ao tempo essa informação elétrica. E é da diferença entre a magnitude da despolarização e a repolarização que nós conseguimos ir buscar essa diferença de potencial elétrico ao nível das fibras, que por sua vez, porque os tecidos têm uma propriedade de permitir conduzir portanto, energia elétrica, portanto, são condutores de eletricidade, a emancipação elétrica que se origina ao nível do músculo é propagada até à superfície corporal, só que numa grandeza muito baixa, na ordem dos microvolts. Acontece que, quando nós ativamos o músculo, não é apenas uma fibra ou um potencial de ação que se está a emancipar num determinado músculo. Nós temos um conjunto de potenciais de ação que são desenvolvidos em várias fibras musculares, portanto, e é o conjunto desses potenciais de ação que se propaga e se consegue manifestar à superfície corporal. Portanto, a eletromiografia de superfície é um método que consegue auscultar, medir a ativação elétrica global de um conjunto de potenciais de ação que se desenvolve num determinado músculo, sendo que em cada uma das fibras os potenciais de ação poderão estar a manifestar-se com uma diferente frequência de ativação. Com isto, nós concluímos dizendo que a eletromiografia de superfície é o resultado, portanto, o registro elétrico à superfície é o resultado da sobreposição da ocupação espacial e o estado de ativação das diversas unidades motoras subjacentes à região onde está a ser medida essa atividade elétrica. Qual é o procedimento genérico relativamente à utilização da eletromiografia de superfície? Primeiro, importa saber onde é que estão localizados os músculos à superfície corporal e identificar a localização central do músculo. Portanto, nós procuramos sempre regiões de maior volume muscular e também tentamos posicionar os elétrodos de acordo com a orientação das fibras musculares, o que significa que é preciso ter algum conhecimento prévio de arquitetura muscular daquele músculo de interesse ou então ter um método que nos permita perceber qual é a orientação dessas mesmas fibras musculares. Só que os elétrodos não podem ser colocados a seco. É necessário preparar a pele para que a distância entre os elétrodos e o músculo seja a mais curta possível e não tenha material que não permita a propagação do potencial elétrico, nomeadamente os pelos e a camada mais superficial de epiderme, que normalmente tem já algumas células mortas e, portanto, não tem um potencial orgânico desejável e não consegue conduzir a atividade elétrica. Portanto, normalmente remove-se os pelos, limpa-se a pele com uma determinada lixa-se, é preciso depois de limpar a própria pele e só depois é que se colocam os elétrodos de acordo com a maior volumetria muscular e a orientação das fibras musculares. Como o sinal elétrico recolhido é um sinal baixo, na ordem dos microvolts, qualquer fonte elétrica em redor consegue contagiar esse mesmo sinal. E o que é que se faz do ponto de vista do procedimento? Amplifica-se o sinal para que não se perca essa mesma informação. E depois de amplificado, é mesmo assim necessário aplicar alguns sistemas de filtros em que se vai filtrar informação elétrica que não é oriunda do músculo. Por exemplo, quando nós movimentamos os segmentos corporais, o movimento que nós geramos gera por si só também atividade elétrica e pode, deste modo, contagiar o sinal elétrico que nós desejamos querer ser muscular. Existem procedimentos de filtragem do sinal e que devem ser feitos para eliminar a informação que se admite não ser oriunda do músculo. A partir daqui, existe um processo de conversão analógica
para uma dimensão digital, nomeadamente passar volts para números que nós conseguimos ler no nosso ecrã. E por fim, é feito o tratamento do sinal nervoso, porque ele não pode ser interpretado logo de uma forma bruta, ele é merecedor de ser tratado só para depois poder ser devidamente analisado. E como é que decorre esse processo de análise? Quando nós recolhemos um sinal em bruto, como é o caso daquilo que vocês estão a ver agora, nós conseguimos ver as alterações positivas e negativas de voltagem relativo a uma determinada região de análise que nós estamos a fazer. Pois bem, essas alterações positivas e negativas refletem exatamente a manifestação dos potenciais de ação, seja de uma natureza positiva ou negativa em relação àquilo que seria um estado de repouso, sem sentir qualquer tipo de tensão elétrica. Após nós recolhermos este sinal em bruto, nós procedemos para uma chamada retificação, em que no fundo todos os valores negativos passam a valores positivos. E para que nós consigamos de uma forma mais clara percepcionar o sinal eletromigráfico, nós temos que passar para procedimentos de suavização do sinal. Normalmente um filtro que é passado para que nós consigamos perceber exatamente naquele músculo, de uma forma global, vejam, se o estado de ativação subiu ou desceu de uma forma clara e podê-lo associar, por exemplo, a um evento mecânico. Esta informação eletromiográfica nós podemos utilizar, por exemplo, para cruzar com informação cinemática. Por exemplo, saber durante o trajeto de uma corrida exatamente quando é que o sujeito conseguiu concretizar o movimento e se o músculo de interesse ativou ou não e em que magnitude para concretizar essa mesma tarefa. Podemos fazê-lo isto de uma dimensão bidimensional, mas também podemos fazer de uma dimensão tridimensional. Ou mesmo cruzar esta informação eletromiográfica, portanto, de natureza neuromuscular, com informação cinética, como é, por exemplo, o caso da produção de força que nós podemos obter a partir de um dinamómetro isocinético. Um dinamómetro isocinético é um equipamento que mede força quando o gesto é realizado de uma forma constante, embora a velocidade de execução do movimento também possa ser zero, e neste caso estamos perante uma contração isométrica. Imaginemos esta situação em que o sujeito está sentado e tem que produzir força contra um braço que tem um sensor de força e quantifica o torque, portanto o momento de força, e a determinado ponto nós verificamos que existe um aumento da força. Se vocês repararem neste eletromiográfico e admitindo que é de um músculo aqui de interesse, vamos imaginar que é o vasto lateral do quadríceps, vocês vão reparar que a ativação do músculo tende a preceder a manifestação da força. E este fenómeno é designado de atraso eletromecânico. O que é o atraso eletromecânico? É o desfazamento temporal entre a ativação do músculo, que normalmente precede o movimento, e o efeito mecânico, por exemplo, que pode ser a manifestação da força. E porquê é que isto ocorre, este desfazamento corporal? Porque desde o momento em que ocorre a manifestação dos potenciais de ação, até que se concretiza a força ao nível do osso para gerar externamente em relação ao ambiente que o sujeito se insere, é necessário que os potenciais de ação permitam libertar o cálcio contactar com as troponinas, desencadear as pontes cruzadas, estabelecer-se o acoplamento e a interação entre os miofilamentos finos e grossos, gerar força, transmitir a força a partir dos elementos elásticos em série em paralelo até ao tendão, do tendão até o osso, e só aqui é que se manifesta a força externamente. Isto consome tempo. E como consome tempo, nós vemos que o músculo já está a trabalhar, mas ainda não se manifestou essa força. Chama-se isto o atraso eletromecânico. Obviamente que agora o EMG não diz só respeito, ou pode ser só utilizada com um só músculo. Ele pode ser utilizado com vários músculos. E como tal, nós podemos utilizar a eletromiografia de superfície para estudar o comportamento global de um conjunto de músculos, sejam eles agonistas, sejam eles antagonistas ou assumam uma outra função no corpo. Espero que tenham gostado desta aula e, portanto, vamos agora esclarecer dúvidas.